Shalom, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai assistir esse vídeo. Não sei se será aqui pelo Instagram da Igreja O Caminho ou pelo YouTube do Eu Li, mas não vi. Mas quero crer que através dessa live o Senhor possa possibilitar a você mais entendimento sobre a palavra de Deus e que o favor dele seja derramado sobre a sua vida. Amém? Nós estamos falando sobre salvação. Salvação é um assunto, bem interessante, faz parte de um dos fundamentos da nossa comunidade aqui. Nós sempre passamos essa ideia de salvação para os irmãos, para que os irmãos não fiquem sem ter esse conhecimento. Também tivemos essa ideia de fazer essas lives para agregar um pouco mais de conhecimento na vida dos irmãos. Nós estávamos falando sobre salvação e eu vou continuar a segunda parte hoje. Com certeza Deus vai trazer mais clareza aos nossos corações. Na última vídeo que nós fizemos, nós falamos sobre João 3, versículo 15 ao 18, que diz que para que todo aquele que nele crê, nós estávamos falando a respeito de que salvação é conquistada por crer. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui nós já temos que atentar para um detalhe, que tem pessoas que elas têm a concepção de que elas nascem e elas têm uma decisão para se tomar se elas vão seguir a Deus ou seguir o diabo, vamos dizer assim. A verdade, irmãos, é que todos nascem, ou quando eles já começam a crescer, eles estão caídos. Nós precisamos compreender isso. O texto nos declara isso. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, o que o Senhor faz? Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do seu Filho. Então, nós não temos uma opção extra, nós já nascemos condenados. Então, quando se tiver um discernimento, a partir do ouvir da palavra do Senhor, da ação do Espírito Santo, a pessoa tem como ela ser transportada do império das trevas para o reino do Filho. Então ela não vai escolher A ou B, ela já está condenada. Então nós precisamos nos atentar a isso. Já imaginou você ter o privilégio de se encontrar com Paulo e nesse encontro poder lhe perguntar o que seria necessário para alcançar a salvação? Em Atos 16, 30 e 31 tem essa resposta. E tirando-os para fora, diz: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Essa foi a pergunta daquele homem. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Então, essa é a moeda de troca para nós sermos salvos. Qual é a moeda de troca? Crer no Senhor Jesus Cristo. Então, é a partir desse ponto que somos salvos, quando cremos no Senhor Jesus Cristo. O ato de crer nos leva a invocar o seu nome. Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, nós temos que aprender a invocar o nome do Senhor. Nós só temos esse nome. Cale-se os outros nomes. Nós precisamos entender que a nossa dependência total está no Senhor Jesus. Temos que aprender a invocar esse nome. Temos que aprender a manifestar esse nome. O Senhor está dentro de nós. Então, quando nós invocamos o nome, o Senhor se manifesta. Você tem, como eu posso dizer, nós temos essa aliança com o Senhor. Então, quando invocamos o nome, Ele se manifesta. Então, todas as vezes que você for orar ao Senhor, todas as vezes que você for manifestar ao Senhor uma petição, invoque o nome do Senhor. Comece invocando o nome do Senhor, chamando o Senhor, trazendo a realidade do Senhor. Amém? Então o texto diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando o ímpio fecha o coração para a palavra de Deus, impossibilitando que ele caia em uma terra fértil, o inimigo, como uma ave, vem e arrebata a palavra, a fim de que ele não possa crer e, assim sendo, não seja salvo. Lucas, capítulo de número 8, versículo 12 diz: e os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então, você vai perceber mais uma vez que a salvação está atrelada ao crer. Veja que todas as vezes que o Senhor fala, ou que Ele usa alguns dos apóstolos para embasar a fé salvífica, a fé da salvação, o que nós cremos como salvação, Ele sempre atrela ao crer. Ele não pede 1 milhão de coisas, Ele pede que o indivíduo creia. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa é a base, o texto áureo da salvação. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a base da salvação é crer. Claro que quem crê, o Senhor designou para ele boas obras, como o próprio texto lá de Efésios diz, que somos feituras suas, criado em boas obras, as quais o Senhor preparou para nós de antemão. Mas o ato de ser salvo não depende dessas obras, mas sim de crer no Senhor Jesus. Todos que creem são selados com o Espírito Santo, que é o nosso penhor. Então todos que creem são selados com o Espírito Santo, que é o nosso penhor. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, quando nós cremos, nós somos ou recebemos o batismo no Espírito Santo. As pessoas atrelam o falar em línguas ao batismo, mas falar em línguas é um dos dons do Espírito Santo. Todo irmão que creu no Senhor Jesus, ele foi batizado no Espírito Santo. Agora ele pode manifestar esses dons, como está lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13 vai falar a respeito do amor, e 1 Coríntios 14, que o Paulo dá algumas instruções na igreja e fala a respeito de dons. Mas nós temos que atentar que quando nós cremos, nós recebemos o batismo. Não há diferenciação. Eu tenho uma vertente
pentecostal e sou pentecostal, e parece, né, eu lembro quando a gente orava por dons ou por batismo, né, o que a gente entendia ser batismo no Espírito Santo, e fazia aquela diferenciação entre os irmãos, né? Um irmão fala em línguas e o outro não consegue, parece que o Espírito Santo ele fez uma acepção de pessoas para o batismo, e não existe isso. Possa ser que tenha irmãos que receberam, que creram, que foram batizados no Espírito Santo e que não manifeste o dom de línguas, mas todos foram batizados no Espírito Santo. Todos receberam de um mesmo Espírito. Isso nós precisamos entender, né, que nós recebemos desse Espírito. Nós fomos selados com esse Espírito. O Espírito Santo, que se fez um com o nosso espírito humano, é o penhor que nos garante a salvação. O Espírito Santo se fez um com o nosso espírito. Eles se fundiram, se tornando um só espírito. 2 Coríntios 1, 22 diz: o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. Significado de penhor: empenho ou entrega de bem como garantia de obrigação assumida. Então, quando nós cremos, o Espírito Santo vem morar dentro dos nossos corações, dentro do nosso espírito, e ele faz com que nós possamos viver as realidades espirituais. Então o homem adora a Deus por intermédio do seu espírito fundido ao Espírito de Deus, como está lá em João 4, que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois é esses que o Pai procura. Então só tem uma forma de adorar a Deus, em espírito. Só tem uma forma de entrar diante de Deus, em espírito. Então quando nós cremos, o nosso espírito, né, ele recebe o Espírito de Deus, fazendo um só espírito, como Paulo diz aos Coríntios, né? Aqueles que se unem com o Senhor fazem um espírito com ele. Então, o Santíssimo do homem é o seu espírito, né? Diferente do Santíssimo aqui, que era o terceiro nível do tabernáculo. No caso do homem, o homem recebe no Santíssimo primeiro. O sacerdote, se ele fosse entrar no tabernáculo, ele teria que passar pelo átrio, ele teria que passar, né, pelo santo lugar, e por fim ele chegaria ao Santíssimo. No caso do homem, o Senhor vem no Santíssimo dele primeiro. E a ideia de Deus é que todos os cômodos da casa sejam preenchidos pelo Espírito. Quais cômodos? Os 3 cômodos: corpo, alma e espírito. Sabendo, pois, que Deus trabalha do espírito para o corpo. Na primeira aliança, basicamente, o homem saía do átrio, que simboliza o corpo, e iria até o Santíssimo, que simboliza o espírito. Então, corpo, o santo lugar, a alma, e o santo dos santos, o espírito. Quando nós recebemos o Espírito, quando cremos, ele vem e entra dentro do nosso Santíssimo, ou do nosso espírito. E a ideia de Deus é possuir toda a casa. Como? Partindo do espírito para a alma e sucessivamente para o corpo. Então a verdadeira conversão, ela está ligada a Deus trabalhar primeiro internamente no homem e depois externamente. É muito mais fácil nós trabalharmos externamente nas pessoas. Claro que o externo vai reverberar o que ela tem dentro de si. É óbvio que isso vai acontecer. Mas o Senhor trabalha primeiro no espírito do homem. Depois, se o homem assim permitir, o Senhor trabalhará na sua alma. E por fim, o Senhor vai trabalhar no seu corpo. Então, é nesses 3 aspectos que Deus trabalha no homem. Se creio, sou filho. Se creio, sou filho. João 1,12. É um texto muito conhecido, mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se nós, pais, mesmo tão limitados pela nossa humanidade, diante dos erros de nossos filhos, não deixamos de amá-los, quanto mais Deus. Então, irmãos, você que é pai, você é uma sombra de um bom pai. Por quê? O próprio Senhor disse isso. O Senhor disse que vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Então nós precisamos entender que Deus é o nosso Pai. A pessoa fez um erro, aí Deus vai lá e bane ela da família. Não existe esses aspectos em Deus. O Senhor é longânimo, o Senhor é tardio em se irar. Claro que tem pessoas que eles afrontam tanto Deus, mesmo sendo filhos, que eles sofrerão disciplinas do seu pai. Mas a nossa ideia, que foi uma ideia que eu posso dizer religiosa, que foi implantada na nossa mente, é que Deus todo dia ele tem prazer em mandar seus filhos para o inferno. Ele tem prazer em colocar doenças nos seus filhos. Ele tem prazer em fazer isso ou aquilo com seus filhos, destruir seus filhos, colocar provações nos seus filhos, liberar devoradores nos seus filhos. Todas essas ideias foram impregnadas na nossa mente. Mas o Senhor, Ele nos ama. Como eu disse, tem pessoas que eles saturam tanto o nível de ética moral, ética espiritual e outros pontos que eles acabam caindo, no caso das disciplinas de Deus, como está lá em Hebreus, que o pai disciplina o filho a quem ama. Mas não é dessa forma que nós pensamos, como se Deus tivesse prazer. Não, eu tenho prazer de bater no meu filho, eu tenho prazer de matar meu filho, eu tenho prazer disso ou daquilo. Não, irmãos, o Senhor é um pai muito melhor do que você é. O Senhor ama seus filhos muito mais do que você ama o seu. O Senhor, Ele deu o que Ele tinha de melhor para nos resgatar para Ele. Como filhos, seremos guardados pelo amor do Pai. Romanos 8,35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Como eu estava dizendo, o Pai nos ama. O Pai, Ele tem amor para conosco. Então nada pode nos separar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos amou. E o texto ainda nos diz que eles nos amaram, Ele nos amou ainda quando éramos pecadores. Romanos 5, 9 a 11 diz: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, não pelas obras, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, Ele nos amou. Se Deus nos deu ainda salvação, Ele nos salvou quando ainda éramos pecadores, Ele poderia nos tirar essa salvação quando nós pecamos?
Se Deus nos salvou quando ainda éramos pecadores, então agora se eu cometer um pecado, Ele vai me tirar essa salvação? Quem de nós, irmãos, pode dizer que estamos livres de todos os pecados? Quem pode bater no seu peito e falar, eu não peco mais? Porque se existir esse indivíduo que diz, eu não peco, mesmo assim ele tem pecado. Como o texto diz, ele tem pecado, sua carne está subjugada no pecado. Mesmo que ele fale, não, eu não cometo pecados, mas ele tem que saber que ele tem pecado. Então, se o Senhor, Ele nos salvou quando ainda éramos pecadores, temos que entender que o fato de nós pecarmos agora não vai infringir nessa salvação. Ah, mas então eu posso viver deliberadamente? Sim, você pode viver deliberadamente. Porém, você vai arcar com as consequências de uma vida pecaminosa. Nós não atrelamos pecado à salvação. O Senhor, Ele resolveu a salvação de uma forma, pecado de uma forma e pecado de outra. Em cada um desses aspectos nós precisamos compreender como Deus trabalha. Então não vem de obras, quer sejam boas, quer sejam más, que o Senhor nos salva. Agora Ele nos salva para praticar boas obras. O Senhor nos salvou para que nós possamos ter boas obras. O que é obras? Tudo aquilo que faço por intermédio do corpo, como nós falamos nas outras lives. Então, se vivermos deliberados no pecado, com certeza arcaremos com as disciplinas de Deus. Então temos que compreender isso. Mas o Senhor não está atrelando esses pecados à sua salvação. Porque o Senhor resolveu o problema do pecado. Agora, nós precisamos reverberar isso que Deus fez por nós. O verdadeiro salvo, aquele que reconhece quem Ele é e quem o Senhor é, para onde Ele estava indo e para onde Ele está indo, com certeza ele vive ou tenta viver uma vida mais próxima de Deus e da sua vontade. Então, que você comece a entender isso. Você que vai ver esse vídeo, não sei se você vai chegar até aqui, nós temos práticas de passar correndo ou ver o que nos atrai mais. É um vídeo extenso, aqui no Instagram, até onde eu sei não dá para deixar mais rápido, mas se você chegar até aqui, não se preocupe se você está salvo ou não, se você tem a vida eterna ou não. Jesus disse isso. Quem crê tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. O Senhor não disse quem crê teve, porque hoje não tem mais. O Senhor não disse quem crê terá a vida eterna. Não, Ele disse, se você crê, você está crendo, eu creio. Então você tem, é tua. O Senhor nos compartilhou a vida dele, irmãos. E fundindo gentios e judeus, criou um novo homem. Como está lá em Efésios 2, uma nova criatura, a igreja gloriosa do Senhor. Então, não é uma vida qualquer que nós recebemos. Não é uma questão que ora estou salvo, ora não estou. Hoje estou salvo, hoje não estou. Não é dessas formas que Deus pensa. O Senhor nos salvou, mas Ele nos salvou com um propósito. O Senhor nos salvou para algo glorioso e grandioso. Então nós precisamos entender e compreender isso. Não ficar pensando nesses aspectos da alma, que é uma figura do deserto. No deserto não há produção. No deserto as pessoas estão acostumadas todos os dias comer da provisão, porém contado. Nunca produziram nada no deserto. O tempo do deserto não é contado. Esses são os aspectos de regimento da alma. Então, o irmão que hoje estou salvo, hoje não estou salvo, hoje estou salvo, hoje não estou salvo, ele fica andando em círculos no deserto sem produzir para Deus. Por quê? A maior
questão que ele tem que resolver na sua mente é se ele é ainda escravo ou não. Ele ainda, eu sou escravo ou não. Então, esse é o grande problema de quem é regido, né, por essa ideia. Eu estou salvo ou não estou salvo? Essa semana eu estou uma benção, estou salvo. Aí na outra semana eu não estou. Aí ele não consegue produzir para Deus. Por quê? Vai lhe chegar a acusação. Se ele está com alguns problemas de pecado, vai lhe chegar a acusação. E ele sendo acusado, ele acha que ele é indigno. E de qualquer forma somos indignos. Somos dignificados por Jesus. Aí ele não vai conseguir produzir para Deus, em Deus. Por quê? Porque ele vai ter esses problemas aí com o acusador. Então, eu não vou orar, eu não vou trabalhar para Deus, eu não vou fazer aquela visita, eu não vou fazer isso ou aquilo porque eu estou feio na foto, estou em pecado, estou destituído. Olha, irmãos, todos nós estamos em pecado, né? O pecado habita em nós. Agora, os pecados, que é individual de cada um, precisam ser tratados por Deus, precisam ser deixados, precisam ser abandonados, mas nós estamos ainda nesse corpo aqui. E esse corpo, ele é subjugado no pecado. Então, que Deus trabalhe essa clareza em você para você entender quão grande foi o favor da cruz, quão grande é a salvação, quão grande é o amor de Deus para conosco, para que aí, em Deus, em Jesus, com o Espírito trabalhando em nós, nós possamos conseguir, através de Deus, em nós, vivendo em nós, produzir para Deus e parar de andar nos ciclos do deserto, andar em ciclos repetitivos no deserto. Por quê? Tombaram 2 milhões no deserto, porque eles não entenderam quem eram. Eles não entenderam que estavam debaixo de aliança. Eles não entenderam que eles entraram na aliança quando comeram o cordeiro de Páscoa. Eles não entenderam que eles foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Eles não entenderam quem eram. Eles tinham ainda a mente de escravos, né? Estavam vinculados ainda ao Egito. E o Senhor queria os conduzir para aquela terra, boa terra, que na tipologia é Cristo. Cristo é Canaã, a nossa Canaã. Lá há águas de riachos, lá há águas escondidas, lá tem ferro, lá tem bronze, lá é uma terra que mana leite e mel. Em Canaã nós temos as 7 espécies. Em Canaã nós temos a romã, nós temos o trigo, nós temos a cevada, nós temos a azeitona, nós temos as uvas. Cristo é Canaã, mas eles ficavam andando em círculos no deserto, porque eles não compreendiam a aliança que eles estavam. É assim na vida do crente, né? O que eu mais me chateio é de ver os mendigos gospel pedindo as mãos de Deus, né? Parece, me desculpe a expressão, parece um monte, né, de animais ali esperando que o seu dono jogue para eles comida, né, sendo que nós somos filhos amados de Deus, sendo que o Senhor nos amou e compartilhou conosco a sua vida gloriosa, como está lá em João 1,16, que nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Então nós não recebemos qualquer coisa, irmãos. Nós recebemos a vida gloriosa de Deus. O irmão mais simples e o irmão mais elevado, ambos têm a plenitude da divindade. Ambos receberam a vida de Deus. Ambos foram batizados com o Espírito Santo. Ambos têm dons do Espírito. Mas nós ficamos fazendo a seção entre os irmãos. Esse é mais usado que eu, esse é mais poderoso. Ora por mim, meu sacerdote, meu profeta, sei lá o que as pessoas fazem, elas não conseguem ir diretamente a Deus. Claro,
Eu tenho pessoas que eu me inspiro, claro. Eu tenho pessoas que oram por mim, claro. Eu tenho pessoas que eu sigo a direção deles como os meus mentores e discipuladores. Mas nós temos livre acesso a Deus. O véu se rasgou e o Espírito do Senhor veio morar no barro. O Espírito do Senhor veio morar dentro do homem. E isso nos garante a salvação, que é o penhor, como nós falamos aqui. O Espírito Santo morando no homem é o penhor da sua salvação. Ora, fomos fundidos com esse Espírito. Aqueles que creem no Senhor fazem com Ele um só Espírito. Mas mesmo assim, os irmãos não recebem a clareza de quem são. Mesmo tendo tudo isso, os irmãos não compreendem quem são. Eles não conseguem enxergar que são um reino sacerdócio e que eles são homens que têm dupla unção. Eles não conseguem, mesmo tendo tudo isso, eles não conseguem ver quem são. Então, qual é a nossa ideia, ou a minha ideia? É mostrar para os irmãos quem são, quem eles são, para que eles vençam o ciclo do deserto e eles possam entrar em Canaã, que é o Cristo todo completo, todo glorioso, que nós recebemos quando cremos. Então não fique pensando, hoje eu estou salvo, hoje eu não estou salvo. Hoje eu estou de bem com Deus, hoje eu estou de mal com Deus. O que você faz para ficar bem com Deus na sua concepção? Eu orei 10 minutos, hoje Deus está me amando. Eu fiz um jejum, hoje deixei de comer bala, Deus está me amando. Irmãos, nós atrelamos o amor de Deus a coisas insignificantes. Achamos que podemos comprar Deus com o nosso dinheiro, achamos que podemos comprar Deus com nossas boas ações. Deus nos amou quando éramos pecadores. Deus nos amou quando nós não fazíamos só ofensas a Ele, como o texto diz. Logo mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, não pelas obras, seremos por ele salvos da ira, como está escrito em Romanos 5:9. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não pela sua vida, mas pela vida do Filho. Então, todas as ofertas que Deus deseja, todo o sacrilégio que Deus deseja, assim por dizer, está colocado na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então nós temos que viver a vida dele em nós. E assim seremos aceitos por Deus. Então não preciso jejuar? Sim, você precisa, mas não para mudar Deus, para mudar você. Então não preciso orar? Claro que você precisa. Orar é ter intimidade com Deus, é falar com seu Pai. Não ir no mercado de Deus com uma lista de compras e pedir grande parte das coisas que não vamos receber porque pedimos mal para nós nos deleitarmos na nossa carnalidade. Mas quando vamos a Deus, em Deus, Ele vai cumprir o que nós pedimos. Então, irmãos, essa é a base do Evangelho. Já somos salvos. Quem creu, recebeu a vida de Deus. Quem creu, recebeu a vida gloriosa do Senhor. Ele compartilhou com cada um de nós. Você recebeu a vida de Deus. Você é um rei. Você é um sacerdote. Você tem dupla unção. Aí quando você diz isso, aí já flora às vezes a nossa soberba humana. Eu sou rei, quero subjugar sobre os irmãos. Eu sou sacerdote, os irmãos têm que me servir. Não entendemos, irmãos, com clareza quem somos. Esse ou isso é uma das funções que eu enxergo como igreja. Entender quem somos. Entender o que Cristo fez por nós. Entender para onde estamos indo. Nós precisamos entender com clareza as coisas espirituais. E como vamos entender as coisas espirituais? Isso requer de nós tempo, meditação, busca de Deus. Precisamos compreender como Deus trabalha. Não das formas que nós
vamos, como posso dizer, repassando. Na maioria das vezes, as pessoas repassam o que elas ouvem. Talvez você está ouvindo o que eu estou falando aqui, alguma palavra, você achou interessante e você já vai replicar ela. Nossa, olha que legal isso. Vou replicar. Mas às vezes você nem vai questionar para saber se isso é a verdade. Na maioria das vezes você vai confiar no que eu estou falando e não vai questionar, não vai pegar tudo isso que eu estou falando e colocar de frente com a palavra de Deus. E aí, né, é onde nós temos esse problema das pessoas replicarem, né, o que elas acham que é a verdade de Deus. Amém, pessoal? Então, não sei qual horário que você vai ver esse vídeo, se vai ser de manhã, à tarde ou à noite, mas que o Espírito Santo fale com você, que o Espírito Santo, né, tenha me usado para te trazer clareza em alguma coisa, que o Espírito Santo tenha me usado para falar ao teu coração de alguma forma, que você entenda que você é amado por Deus, que você entenda que Deus já te salvou, que você entenda que você já foi batizado no Espírito Santo, que você entenda que você foi selado para aquele grande dia, que nada pode te separar do amor de Deus, que você entenda que você é filho de Deus, que você entenda que você é um rei, um sacerdote e que você tem dupla unção como um primogênito. Esses são os aspectos que a salvação começa a trabalhar em nós. Ora, a salvação não é o fim das coisas, é o começo delas. A salvação não é o final, né, para onde nós estamos indo. Eu vou lutar minha vida inteira, como diz aquele, quem perseverar até o fim será salvo. Um texto totalmente fora do contexto que as pessoas aplicam a salvação. É só ler ali para entender. Não tem dificuldade nenhuma de entender o que esse texto está dizendo, mas as pessoas aplicam isso. A salvação, quem perseverar até o fim será salvo. Não, mas não é o fim que o Senhor quer te salvar, Ele te salvou hoje, para que até o fim você trabalhe para Ele nele. Ele te salvou no dia que você creu, para que você seja uma referência dele aqui na terra, para que você seja o corpo dele aqui na terra, juntamente com os demais santos. Então não é o fim a salvação, é o início de tudo. A salvação é um remendo do que Adão perdeu. A salvação, Deus queria que Adão reinasse, mas como ele perdeu esse reino, o Senhor teve que criar uma forma, um remendo, vamos dizer assim, uma linguagem bem simplória, para que Adão voltasse a reinar um dia. E isso é salvação. Então não é o fim das coisas, irmãos, é o início delas. Então que o Espírito Santo traga essa clareza, que os seus olhos sejam abertos, que os seus ouvidos sejam abertos, que esse sofisma que tem na sua mente de ora estou salvo, ora não estou, hoje Deus está de mal comigo, quer me destruir, ele seja destruído em nome do Senhor. Que quando você ouvir essa live, no nome de Jesus, a sua mente abra, que o entendimento do céu entre em você, para que você compreenda que a salvação é o início de tudo e não o fim. Claro que o nosso corpo será salvo no fim, mas eu estou dizendo da vida eterna que nós recebemos quando cremos. Que a sua mente seja expandida para essa verdade, que você trabalhe para Deus em Deus. Essa é a vontade dele para todos os irmãos. Que o Senhor te abençoe, que o seu dia seja uma bênção. Se você ver na tarde, que a sua tarde seja uma bênção. Se você ver esse vídeo à noite, que a sua noite seja uma bênção. No nome de Jesus.